nossas discussões, a mesa redonda sobre artroplastia total do ombro. E nós vamos iniciar com o Rogério Meira Barros, da Bahia, que vai nos falar sobre as indicações e planejamento. Rogério? Faltou. Dez e 15. Está chegando, é da Bahia. O computador dele está aqui. É dele o computador? Bom dia, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. O papel imputado a nós é de falar sobre as indicações e planejamento da prótese total de ombro. Eu faço parte do serviço da Santa Casa, de Salvador. A gente vai falar rapidamente sobre o histórico, as indicações, o planejamento baseado no exame físico, radiografia, os templates, a tomografia e a ressonância. Do ponto de vista histórico, a prótese ela se iniciou para tratamento de fraturas, mais organizado com Nier e Kruger. Depois para artrose, em 1970, com Nier, criando a glenoide de polietileno. Posteriormente veio a segunda geração, em que a ideia era se colocar uma cabeça de tamanho variado e haste de comprimento e largura variados. A terceira geração ela veio com Boileau e Walsh, nesse trabalho de 1980, em que eles queriam fazer com que a prótese se adaptasse à anatomia do paciente, ao invés da anatomia se adaptar à prótese. E, por último, o que eu estou chamando aqui de quarta geração, é uma prótese que nada mais é do que uma prótese de terceira geração, só que com um instrumental baseado na anatomia daquele paciente, instrumentais de implante específicos para cada paciente. Baseado em nossa estatística do serviço, a gente vê que a indicação de prótese de ombro no Brasil, ou pelo menos no nosso serviço, ela ainda é muito pequena comparada aos serviços fora do Brasil. No nosso serviço, em 2012, somente 4% dos pacientes foram submetidos, das cirurgias foram prótese de ombro. As indicações, as patologias associadas a essas indicações são conhecidas de todos nós, mas só para citar rapidamente, a osteoartrose ela representa quase 50% de todas as cirurgias feitas para a prótese total. A artrite reumatoide é a doença inflamatória mais frequente, causando essa patologia, esse acometimento. A necrose vascular, no nosso meio, principalmente por causa da anemia falciforme ou do uso de corticóide e alcoolismo, também é bastante, acontece eventualmente. E temos casos também de artropatia pós-instabilidade, como a gente vê nesse caso aqui, que é um pós-Latarjet, artropatia pós-traumática de pacientes que foram tratados de forma talvez inadequada e que evoluíram com artrose, e condrose glenomeral. Quando é que você vai indicar uma prótese total para um paciente? No meu esquema de indicação, eu vou sempre tratar os pacientes com osteoartrose, com prótese, aqueles pacientes que evoluíram sem melhora do tratamento conservador. Então, um paciente que tem comprometimento da cabeça e da glenoide, que tentou se tratar conservadoramente e não evoluíram bem. Esse paciente precisa ter o comprometimento da glenoide, como foi falado aqui anteriormente, e precisa, importante, ter um estoque ósseo que suporte a colocação de uma glenoide. São pacientes geralmente acima de 50 anos, pode-se fazer uma prótese total, tem que ter a consciência de que essa demanda pós-operatória não pode ser a mesma pré-operatória ou de um ombro normal, para a idade dele, e que há que se pesquisar a integridade do dos tendões do manguito rotador. Tem que estar íntegros ou, pelo menos, com lesões pequenas passíveis de serem reparadas. Dentro do planejamento pré-operatório, a gente começa depois que a gente atende o paciente, faz o diagnóstico e indica o tratamento,
a gente vai rever toda a evolução desse paciente do ponto de vista da história e do exame físico, para a gente poder planejar que tipo de procedimento e quais os instrumentos que a gente vai usar para realizar esse procedimento. Então, é extremamente importante você saber sobre o tipo e o tempo de sintomas que evoluíram, que esse paciente evoluiu, que tratamento prévio foi estabelecido, se ele fez, e é muito importante isso, algum tipo de cirurgia prévia, pois algumas cirurgias de retencionamento anterior do ombro vão vão trazer mais trabalho nessa cirurgia. Se tem um passado de infecção, tem que se pesquisar. As doenças sistêmicas são importantes para o pós-operatório desse paciente, se você vai ter maiores cuidados ou não. O arco de movimento, extremamente importante, o doutor Arnaldo mostrou aqui a avaliação dele pré-operatória e a indicação ou não de fazer uma osteotomia, como foi falado, ou se fazer um alongamento de subescapular, baseado nesse arco de movimento e se você vai ser necessário fazer o balanço de partes móveis ou não, e a integridade dos tendões do manguito rotador também vista no exame físico. A radiografia é sempre o primeiro exame, a gente utiliza bastante a radiografia, mas hoje em dia a tendência é que cada vez mais a tomografia computadorizada ganha importância. Apesar disso, a radiografia em AP mostra bem o espaço acromimeral, o espaço glenomeral, presença de osteófitos tanto na cabeça quanto na glenoide, e, importante, o comprimento, a largura do canal e se há deformidade desse canal. Bom, ainda falando da radiografia, a gente tem essa classificação de Habermeyer que coloca a inclinação, o defeito vertical da glenoide, que é uma classificação importante. Aqui nós temos um caso que eu fiz, um caso em que a gente avaliou essa classificação e durante a cirurgia a gente teve que fazer a correção desse defeito. Aqui você vê a tentativa de correção. A incidência em axilar, ela traz boas informações, mas não tão precisas quanto a tomografia. A utilização de template a gente deixa reservado para casos em que a gente acha que há uma deformidade do húmero proximal, mas é uma coisa benéfica. A classificação dos defeitos horizontais, a gente utiliza a classificação de Boileau, de Walsh, quer dizer, e você avalia principalmente a glenoide B2, que é que vai trazer mais trabalho para você corrigir. Esse trabalho mostra que a avaliação feita por radiografia, em 86% dos casos ela erra, então essa avaliação do defeito horizontal tem que ser feita com tomografia. Uma outra trabalho de professor Ayanotti, ainda com tomografia, mostra que hoje em dia se pode utilizar essa tomografia para esse planejamento pré-operatório de uma forma bastante precisa em termos do tamanho do implante, da posição que vai colocar ele e da versão que você tem que corrigir na sua fresagem. Aqui a gente tem a demonstração desses materiais que são específicos para cada paciente, baseado nesses defeitos, e você confecciona em 3D a glenoide do paciente, a escápula, cria um guia baseado nos achados do programa e, depois disso, você utiliza esse guia na cirurgia em vivo para você ter um melhor posicionamento da glenoide. Por último, foi até questionado aqui numa das aulas se alguém faz ressonância. Eu tenho o hábito de fazer ressonância em toda a minha avaliação pré-operatória de artrose. A gente pode ser avaliado também por tomografia, mas eu tenho mais experiência em avaliar por ressonância. A integridade dos tendões, geralmente, não é o fator mais importante na avaliação da ressonância, e sim a infiltração gordurosa. Esse trabalho aqui de Gilles Walsh mostra que ele teve resultados ruins em pacientes que tinham Guttarier acima de 3. Então, existe a possibilidade de ter que se fazer uma prótese reversa em pacientes com degeneração gordurosa. Obrigado.